Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Estamos ao vivo. Senhor Pé de Pano. Nada ao vivo, é gravado. Aqui estamos ao vivo. É ao vivo, mas não é ao vivo, né? É a primeira vez que eu vejo isso. Faz um ao vivo, não, mas é ao vivo pra gente aqui, entendeu? Mas pra gente é ao vivo. Ó, edição super especial da Hora do Jiu-Jitsu. Pé, por favor, faça as honras da casa. Cara, como eu venho falando, hoje, na minha opinião, minha humilde opinião, o Vitor Hugo é o número 1 do jiu-jitsu. Não só por ter vencido, mas por ele já vem... Ele é muito novo, tem 25 anos, mas ele vem numa trajetória muito boa dentro do esporte, ele vem evoluindo. Eu acho que o mais importante não é o cara vencer, é a evolução que é contínua, não é aquele cara que explode e depois fica num... Então eu acho que o Vitor Hugo teve umas derrotas aí no começo da carreira dele, mas que foram importantes demais para ele, que eu acho que fizeram ele evoluir muito, e hoje ele é um lutador mais completo do que era 2 anos atrás. Então, obrigado por ter aceitado nosso convite aí, Vitor Hugo, e vamos bater um papo aí para conhecer um pouco mais da tua história aí. E é isso, obrigado aí pelas palavras. Muito honrado aí de estar ouvindo essa palavra de vocês, que não é a primeira vez. Me mandaram um vídeo de vocês, acho que 1 mês ou 2 meses do Mundial, você falando que a galera tá de olho em mim e tal. Eu falei, me mandaram. mas eu falei quando tu pegou a preta, cara. Quando tu pegou a preta, eu falei assim, ó, fica de olho que esse provavelmente vai ser o novo campeão absoluto. Eu achava que ia ser até um pouco antes, mas na verdade, depois que aconteceu, eu acho que foi importante na tua carreira algumas derrotas para você consertar alguns erros e também pegar mais confiança. E uma outra coisa que eu falei, que eu apostei depois do Mundial, eu acho... Pode ser que não aconteça, pode ser que você não pense assim, mas eu acho que você vai ser um novo lutador daqui para frente. Eu acho que vai ser muito difícil de ganhar daqui para frente. A tua confiança subiu, você agora, por mais confiante que o atleta seja, quando você vai lá e faz um feito que você fez, que são poucos atletas no mundo fizeram, ganhar peso absoluto no Mundial, todo mundo sabe a dificuldade que são muitas lutas, são muitos atletas com condições de ganhar, e você fazer aquilo ali meio que te dá opa, é isso mesmo, eu sou bom. Eu vejo assim que você vai, daqui pra frente vai ser um novo lutador. Tu vai lutar até diferente, eu acho. Boa. O objetivo é esse. E também, tipo assim, eu não sou um cara que fala muito, né, assim, de resultado, eu vou lá, vou fazer isso. Acho que a minha caminhada no jiu-jitsu começou muito assim, sabe? Muita gente botava fé, tinha uns e outros que botavam fé que eu ia pegar uma faixa azul um dia, ou faixa roxa. E a única coisa que eu podia fazer é ficar calado e dar área no trabalho, né? Então acho que... Mas eu acho... Falou e alinha bem. Eu acho que com essa nova... Então, eu sou um cara, eu sou amante do jiu-jitsu, tá? É um esporte que eu amo ver, assistir, saber, comentar, tudo. E eu vejo que o jiu-jitsu a gente deu muita sorte. Muita sorte. Que os campeões mesmo, eu vou citar alguns aqui, os campeões que foram... Roger Gracie, é um cara humilde, simples, porra, legal. Xande Ribeiro, um cara nota 1000. Bochecha, Leandro Lô, e agora você vem aí sem esse trash talk. Eu não tenho nada contra quem faz, mas eu não acho que isso cabe no jiu-jitsu. Jiu-jitsu é uma comunidade, a gente precisa entender isso. Quem assiste você não é o cara que vai tomar cerveja e gritar, mata! Não, não. É o cara que ama o jiu-jitsu e pratica o jiu-jitsu. Então nós somos uma comunidade. Então as pessoas olham pra você não como o cara que, pô, esse cara... Não, ele olha pra você como um exemplo. Ele fala assim, pô, quero ser igual o Vitor Hugo. Criançada, vê isso. Só lembrei aqui, eu recebi uma mensagem falando de criança e depois eu vou mandar pro Rafa, e você bota aí, Rafa, a foto dele. O nome dele é Matheus Lourenço, ele tem 8 anos. Ele treina lá no Rio de Janeiro, na academia da igreja, que tem um projeto social. E o cara que dá aula lá é um grande amigo meu, o Erma Santos. E o pai dele falou de mim
O garoto de 8 anos, e ele falou, caramba, que legal, começou e ele falou que é meu fã, moleque de 8 anos, ele provavelmente nem me viu lutar, que eu já não luto há um tempão. Caraca, irado. Então mandar um abraço aí, vou mandar foto pro Rafa agora, pra não esquecer, e depois o Rafa bota na tela aí, pro Matheus, lá de Realengo. Um abraço pra ele aí, que o pai dele mandou lá, o pai dele era vizinho da minha esposa, aí não se falavam há muito tempo, entrou em contato e falou, pô, pede pra ele mandar um incentivo pro meu filho e tal. Aí eu falei, pô, vou fazer no programa que aí o moleque vai gostar mais, eu acho. Vou pedir pro Então, Vitor Hugo. abraço. Manda um abraço pro Matheus também, Vitor Hugo. Abraço pro Matheus aí. Matheus, o cara agora pra filho. você olhar e seguir é o Vitor Hugo no momento. Irado. Irado. Nossa. Cara, Então a gente tem, Não, na verdade, comunidade pequena, então a né? gente tem sorte de ter dos campeões serem, na maioria, não toda vez, mas na maioria das vezes, cara bacana. Isso é uma sorte que a comunidade de jiu-jitsu tem. Deixa É eu um dar- esporte deixa eu também dar uma- que começa novo, né? Bem. É importante estar ali moldando bem a juventude, porque senão. Hoje está demorando bem menos para você subir tipo, de uma faixa juvenil para preta. Então, esse processo é bem rápido, né? Então, acho que é muito importante daquele primeiro contato que a criança tem com um cara que está no topo ali ser uma coisa que seja interessante, né? Acho que é importante o cara ter uma personalidade, pode falar o que quiser, mas lembra que tem várias pessoas te assistindo que não tem uma opinião formada e não tem uma mente formada. Então, eles podem pegar a parte pior e achar, vou agir desse tipo porque o cara falou aquilo, entendeu? Mas se normalmente a sua atitude é aquela, tá ok. Eu não tenho nada contra. O problema é quando o cara quer forçar uma barra pra. Vou ser igual o Conor McGregor. Não, ele não tem ninguém igual a ele é daquele jeitão dele. Ele é o que ele é. Então não adianta. Eu acho que. Mas eu particularmente, prefiro os campeões como você, como o Xande, como o Bochecha, como o Roger, como o Leandro Lô. As pessoas humildes que se preocupam mais em mostrar dentro do tatame do que fora. Essa é uma opinião pessoal minha. Eu sempre preferi, porque depois você entende que tem esse outro lado educacional, que tem crianças que mal ou bem estão te olhando. Você não sabe. Que tem criança que fala assim, pô, sou fã do Vitor Hugo. E aí, quando ele vê você fazendo atitude, ele fala, pô, vou fazer isso também. Então a gente tem que tomar cuidado aí quando tá no olho do furacão aí. Eu não sou exemplo nenhum, né? Porque eu fazia muita merda quando era mais novo, mas você vai aprendendo. Ó, deixa eu dar uma pimentada aqui, porque a gente tá falando de trash talk e tal. Eu vou botar o Gordon num extremo norte, total, entendeu? E o Vitor Hugo falou que. E você é um cara mais quieto, vai lá, prefere fazer. Só pra eu entender, assim, porque eu vou até contar uma historinha de bastidor aqui. Quando a gente teve com o Meregalha aqui, que aliás, a primeira grande surpresa que eu tive foi a hora que eu mandei uma mensagem pra ele, convidando ele. O cara foi assim, gente boa pra caralho. Falou, Rafa, porra, cara, beleza, obrigado. Eu já esperava uma marra, tipo, eu falei, não vai nem me responder, ou vai falar, pô, não, tal. Já me pegou assim. Aí ele vem aqui e aí ele faz o trash talk do jeito dele, que eu entendo que é ofensivo quando você... É um ofensivo sem... Mas eu acho que é mais pro lado profissional, assim, tipo... Ele falou que o Kainan não pega as costas direito, que ele assistiu. Falou, porra, a técnica dos caras não é boa. Isso não é uma apimentada legal? Fora aquele trash talk que fala da mãe, da família, da religião, da mulher. Isso eu discordo completamente. Mas o cara chegar e falar assim, porra, vou lá, ó, vou passar tua guarda, você não sabe pegar as costas. Isso traz pro cara um peso foda, assim, de ter que carregar indo pra luta. Porque a luta com o Kainan agora, por exemplo, se ele não tivesse feito o que ele fez, ia ficar todo mundo falando. E ele sabe disso indo pra luta. Entendeu? E aí, por um outro lado, tem um cara que nem você, que vai lá quietão e ganha tuas lutas e tal, não sei o quê. Vocês acham que o Meregali passa do... Vou perguntando pros dois, na verdade, aqui. Vocês acham que o Meregali passa do ponto no trash talk? Ou é uma apimentada... Não, Rafa, tudo que eu falei aqui não tem nada a ver com ele, não, tá? Eu até gosto dele. Eu acho o juízo dele bom, eu acho ele um cara legal, eu acho que ele fala de confiança. Tá tudo certo. O que eu tô falando, assim... A comunidade de jiu-jitsu, isso é a minha visão.
Eu toda vez tenho que falar aqui, Vitor Hugo, falo, galera, ó, isso aqui é minha opinião. A maioria das vezes eu tô errado. E tá tudo bem. Mas eu venho aqui para dar minha opinião. Eu acho, só tô falando o que eu acho, que não cabe na comunidade jiu-jitsu. Porque é uma outra visão. É a minha visão, tá? Posso estar errado, acho até que estou errado. Mas é o que eu falei, ele, pelos feitos dele, por ele ter conseguido ganhar as lutas que ele ganhou o direito de falar o que ele quiser e eu nunca vou discordar dele, porque ele tem o direito de falar. Eu posso gostar ou não gostar do estilo. E foi o que o Rafa falou, eu não acho nem que ele é muito... fala muita merda, não. Ele, por exemplo, ele fez uma análise técnica, né, do Kainan. Falou, não, a técnica dele é fraca. Claro que o Kainan ficou puto, isso é óbvio. Eu ficaria puto também. Mas aí ele cria uma responsabilidade dele ter que provar. E ele foi lá e provou. E aí o que eu vou... Imagina se eu venho aqui e fica assim, não, o cara falou merda. Aí ele me mata. O que você acha desse jeito dele de fazer aí a coisa? Eu acho que ainda mais que tem um pouco de promoção, mas é o que tu falou, acho que é o que te motiva às vezes, né? Às vezes tu vai falou do cara lá e às vezes é o que vai te motivar a treinar mais difícil, treinar mais aí na semana que vem, estudar mais no detalhe do cara. Acho que é uma forma que talvez ele tenha de se puxar, né? Eu falei do cara, o cara vai vir com tudo, eu vou dobrado, vou chegar nele dobrado. Acho que cada um se motiva de cada jeito. E querendo ou não, a gente fala essas coisas em si na mente ali. Pô, não vou entrar no tatame falando, porra, o cara é um monstro, o cara tem a guarda incrível. Pô, pra entrar no tatame eu penso bem que eu vou passar por dentro dele. Quero saber quem tá ali, tá ligado? Só que cada pessoas tem... Cada um tem um jeito que ele se motiva. O dele, ele gosta acho que ele gosta de externalizar um pouco, né? Porque às vezes quando tu externaliza, vem pessoas diferentes falar, tá falando merda, não vai conseguir fazer nada disso. O jeito que eu penso disso, eu mantenho meio interno e eu externalizo na hora que acaba. É aquele gritão, entendeu? Acho que cada um de uma forma diferente, né? E pra mim tem a ver com a personalidade, que o Cooper falou ali. Se não é da sua personalidade, fica feio. Dá pra ver que o negócio não tá acontecendo. Eu acho que também não é natural, não é natural, é uma forçada. Exato. E o esporte é novo também, então mais pra frente a gente vai ver ali os caras forçando a barra e tudo. E se for natural, dá pra ver. Vai ter gente que vai comprar a briga, vai ter gente que vai pagar pra ver o cara perdendo e assim vai, né? Mas eu acho que tem mais a ver com a galera que gosta. Tem muita gente que faz isso que gosta de se motivar, né? Então, Pô, falei do cara faz 3 semanas. Não posso errar, tem que chegar lá e ganhar do cara. Porque falei, vou passar vergonha frente de todo mundo. Exatamente. Agora, uma coisa que eu percebi vendo jiu-jitsu, eu te acompanho desde a faixa roxa, eu vejo tuas lutas, eu acompanho muito mesmo, até pelo estilo do jogo. Eu acho que tu é um dos caras assim que tem um jogo. Não é muito parecido com o meu, mas é um cara grandão que faz guarda agressiva, que eu gosto muito. Eu te vejo desde faixa. Desde uma cruzada ali que eu vejo você, mas eu acho que o teu jogo é muito mais versátil que o meu, porque você tem aquela de entrada por baixo, sai na 50, tem chave de pé. O teu é uma somatória do jiu-jitsu ali de um cara grande, progressivo, de tipo, bum, bum, vai pra frente, pega, puxa, pum, bum, vai, defende, guarda, ataca, defende. E você adicionou o jiu-jitsu moderno. Então, eu vejo uma coisa assim muito especial no teu jogo, que eu não vejo em ninguém. O tamanho, que você é um cara muito grande, da velocidade que você tem, da guarda que você tem, isso sempre me impressionou demais. Só que eu vi muita gente de hype de internet e eu não vi ninguém botar fé em você. De tipo, caramba, e pá, e vai, e vai. E os caras que eles botaram no hype, quase nenhum virou. E você, o cara que... A nossa mídia é muito ruim, porque é um esporte muito novo, igual você falou, e não gera muita grana para o cara pagar um repórter para estudar. Então a mídia que tem, a gente tinha a Gracie Magazine e a Tatame, que desses caras que trabalharam no passado já não trabalham mais, então aquele conhecimento que eles tinham não passa para frente. A maioria deles foram pro MMA, porque é onde está o dinheiro. Então a mídia ficou meio... A nossa mídia ali de jiu-jitsu ficou meio que boiando. Agora vem a Pro Grappling, que é um bebê.
E há um tempo atrás eles botaram aquele careca lá que era muito ruim, que eu acho que ele foi uma âncora para Flow Grappling. Ele atrapalhou a Flow Grappling muito, porque ele era muito barrista, então ele botava quem ele gostava, tirava quem ele não gostava, e isso não é bom pro esporte. A mídia tem que ser assim, ó. Eu posso até gostar do Vitor Hugo, mas se o Vitor Hugo perder, eu tenho que dar foco no cara que venceu. Eu não posso ficar esperando a coisa acontecer. Então, a nossa mídia tem essa falha até hoje. Mas eu sinceramente, eu não vi ninguém falar assim, ó. E eu via você um cara confiante. Falava, galera, tô chegando, eu vou ganhar, vou ser o melhor do mundo, eu vou ser o número 1. E eu vi a galera meio que não vou falar muito não. Você se sentiu não desprestigiado, mas que a galera não botou muito fé em você? Eu acho que isso aí divide em 3 categorias. A galera que ninguém tá botando fé, tem ali o cara que tá no meio, quando ele ganha, dá uma moralzinha, e tem a galera que tem muito hype. Acho que eu tava ali do meio pra baixo, né? Tipo, sempre aparecia, ganhava. Tipo, desde as coloridas eu lutei absoluta e categoria, né? E eu nunca botei pra casa do Mundial sem uma medalha de ouro e sem uma medalha no pódio, né? Mas mesmo assim, tipo, não tinha muito alvoroço. Tipo, teve um campeonato até que eu fiquei com raiva e postei no meu Instagram que eu tinha feito 4 lutas, tinha pegado as 4 e ninguém tinha cobrido nenhuma das minhas lutas. Mas o que eu tenho que fazer? É isso. Eu tenho que amarrar mais, tem que ser 10 minutos de luta, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Como eu acompanho o jiu-jitsu há muito tempo, eu acompanho as coloridas demais. Eu gosto. Eu tô sempre vendo o cara. E eu sempre faço as minhas apostas internas, e aqui às vezes eu solto. Quando tem um, eu falo, ó, esse garoto aí. Porque a minha visão técnica, Vitor Hugo, é o seguinte: eu vejo o cara ganhando e vejo ele cru. Eu falo assim, pô, esse cara tá ganhando cru, esse maluco vai evoluir muito ainda. Quando eu vejo o cara profissionalzinho, eu falo assim, esse aí já chegou. Chegou no platô ali, ele vai manter no máximo, ele não vai subir. Então, quando eu vejo um cara que tem um talento, que se movimenta melhor, mas que ainda falta ainda vai... Você melhorou muito fisicamente, eu percebi isso. A sua evolução física foi muito boa. Então tu evoluiu técnica e fisicamente. Quando o cara já tá no físico máximo dele, na roxa, os cara que chega assim, já tá sarado. Aí eu falo assim, caralho, na preta ele não vai melhorar em nada, ele vai manter. Então aí muda na preta, todo mundo sabe, o caldo engrossa. Mais experiente. Tem cara, quando tu chegou lá, tu lutou com um cara que tinha 15 anos de experiência. Pode não ser nada. Tava assistindo o cara em casa, computador de faixa branca. Exatamente. Assistindo o cara com a de preto. Exatamente. Né? Pode. Aí a pessoa fala, não tem nada a ver. Claro que tem. Experiência conta. O cara vai ali, dá uma enrolada. Porra, pesa ali. Então, essa é a visão que eu tenho aí do jiu-jitsu. E você foi um cara. Pode pegar aí, mas não é de agora, não. Já tem vídeo, eu acho que tu era marrom. Eu já falava nisso. Falei, ó, fica de olho nesse cara, que esse cara aí vai dar o que falar. Eu te botava como, não sei se agora, se antes, mas eu sabia que um dia você ia ganhar um absoluto. Por causa do teu jogo, por causa da evolução. E também você é um cara focado, você não deslumbra, você não... Entendeu? Então eu apostava muito em você. E eu gosto muito do teu estilo de jogo, porque eu acho que você é uma evolução do jiu-jitsu. Tem poucos caras aí que tem essa condição de fazer o que tu faz com o seu tamanho. Você não vê. É muito difícil. Tem um cara ou outro que faz o parecido, mas não tem a velocidade que você tem. Tem um cara que tem... Mas eu vejo você assim... E eu ainda vejo você evoluindo mais, cara. Eu vejo ainda você chegando aí mais pra frente aí. Vou cravar aqui, tá? Eu acho que tu vai ser o cara que vai dominar o esporte aí mais pra frente aí. Eu acho. Isso é uma aposta minha. Com peso nas costas agora. Não, porque não é pressão, é só torcida. Não é pressão, é torcida. Por exemplo, eu gosto muito do Eric Muniz. Só que eu acho que ele joga muito no básico, ganha na vantagem. Então isso faz o quê? Que ele evolua pouco. Essa é a minha visão. Eu via mesmo quando você ganhava com pouco ou perdia de pouco, tu buscava o muito. Então uma hora esse muito chega.
E o Eric, eu não vejo ele buscando muito, eu vejo ele buscando pouco o tempo inteiro. Se ele puder lutar contigo e te ganhar de uma vantagem, ele vai fazer pra ganhar de uma vantagem. Aí, pô, mas ganhou, tá tudo certo, faz parte do jogo ganhar de uma vantagem, tática, faz tudo certo. Só que eu acho que pro jiu-jitsu, num geral, numa evolução futura, você trava o seu próprio, a sua própria evolução. Eu já falei sobre isso aqui também. Sim, mas acho que isso aí também é muito dos meus mentores ali, do Xande e tal, porque também eles sempre estavam batendo essa pedra, né? Pô, tipo, teve luta que eu ganhei de, sei lá, 20-0. Ele falou, porra, tá costureira? Por que tu não pegou o cara? Tu botou o cara 3 vezes? Aí eu voltava amarradão, mas aí, tipo, ganhei, já tem coisa pra melhorar, né? Então, tipo, a cabeça tá sempre buscando um jeitinho de dar uma melhorada e tal. Aí depois era o shape, pô, quando é que vai botar um shape aí de pesadíssimo, tá com um shapezinho tá meio de grelo. Aí, várias coisas, né? Que é a brincadeira. Mas é a sadia, mensagem, mas né? vai te puxando, Mas tem né? a mensagem. Eu acho que ajudou muito, né? Tá ao redor desses caras aí que fizeram tanto pelo esporte, né? E eu sempre, desde que eu mudei pra América, sempre fui rodeado de cara mais velho, pô. Eu mudei pra cá com 18 anos. Todos os caras que eu treino, amigos de treino, os caras tudo 30, acima de 30. Então, tipo aquela parada de irmão mais velho, né? Dando uns toques e tal. Eu, claro que novo, às vezes não queria escutar, mas ou entrava na boa ou entrava na porrada, né? Na massa e tal, não, os caras estão certos. Mas, Vitor, e tem um outro fato que faz eu gostar mais de você e torcer por você, que eu fiz esse comentário aqui também, é que hoje em dia, todo atleta de jiu-jitsu, todo, tá? Eu acho que não tem um. Acho que você é a única diferente, o único cara diferente, que acha que para ser campeão mundial de jiu-jitsu tem que mudar da equipe para a equipe que compra todo mundo. Esse aí. E aí a gente vem voltando na história. Xande foi campeão demais, nunca teve que ir para academia de ninguém. O Roger foi campeão demais, nunca teve que ir para academia de ninguém. O Bochecha representou sempre a mesma academia. Só que de um tempo para cá isso virou uma febre. Os caras agora fazem isso o tempo inteiro. Então, quando você... E eu bato nessa tecla, eu falo assim, galera, o cara que tiver que ser campeão, ele vai ser campeão aqui ou vai ser campeão lá. O mediano, ele vai ser mediano aqui e vai ser mediano lá. Cada um tem o seu potencial. Agora, quando você pega, e eu bati nessa tecla antes, e eu falava, e aí você vê o cara campeão mundial, que foi lá, treinou com o Xande, Saulo, com os caras a vida inteira, continua com os caras, não foi pra academia de ninguém, não foi... É muito bom ver isso, pra garotada poder entender que não é isso que vai fazer o campeão. O cara precisa do talento, da dedicação, é claro que tem que ter um bom professor, tudo isso, mas essa venda de toda hora você tem que... Tu só vai ser campeão se você for pra lá, eu não compro essa ideia. Fala um pouco sobre isso aí. Balança, né? Eu acho que também botar um pouco na balança, né, Pepe? Eu acho que essa parada da venda aí deve ser às vezes o salário, o patrocínio, ou promessa de patrocínio, mas eles têm que botar na balança. Então, o que vale mais? É os R$1.000 agora ou é uma mentoria com um cara que já fez tudo, que não pode te dar R$1.000 agora, mas ele vai te dar uns 3 aulas pra você pra dar, vai fazer um... Ô, Vitor Hugo, eu até entendo o cara que vai pela necessidade do dinheiro. Eu entendo. Só que na maioria das vezes eles vão na venda de um sonho. O cara liga pra ele e fala, pô, irmão, aqui tu vai ser campeão, vem. Aí eu não acredito. Os cara, uma vez, vou te contar uma história, eu lutei com o Tererê e eu perdi pro Tererê na final do absoluto. Numa luta conturbada, que o Léo Santos deu os pontos, mas o Gordo tava no placar e falou que não tinha sido, ele tirou. E aí eu meio que me desentendi ali na academia e veio uma galera falar, qualquer coisa tu, vem pra gente aí e tal. A galera que ainda faz isso hoje, fazia na minha época também. Só que eu falei, não, tô de boa. Aí o Carlinhos veio falar comigo. Aí conversamos e tal, falei, cara, os caras ficam me chamando aí, ele falou, pé de pano, o dia que alguém te oferecer um salário bom, você não vai precisar me pedir não, eu vou te mandar, porque eu sei que é bom pra você. Agora o cara vai te dar um kimono, tu é burro, vai sair daqui do lugar por causa de um kimono. Então, essa lição que eu tive
Muita gente não tem. Por quê? Porque não ouve o cara, tá sempre negócio de internet, academia que bomba na internet, que compra todo mundo, que tal. Mas eu acredito nisso. Você nomeou o Xande como seu mentor, seguiu ele, errou com ele, acertou com ele e colheu o prêmio. Eu sou fãzaço do Xande, eu adoro o Xande de um jeito, em todos os aspectos, como lutador, como uma pessoa, eu sou fã dele. Então eu vejo que você foi um cara que pegou esse sistema todo hoje e falou assim, galera, presta atenção em mim aqui. Esse sistema não vale nada. Faz o que você acha certo, se dedica. Conta um pouco dessa tua trajetória aí. Eu acho legal porque tu falou tudo aí, daí um documentário do caralho, que a gente já prestou atenção um tempo atrás, né? Xande, campeão mundial, treinando um cara pra ser campeão mundial. Seria um documentário bom, hein, se a gente tivesse prestado atenção uns anos atrás. Ah, mas isso eu acredito que é o que você falou, né? Querendo ou não, quando eu mudei para os Estados Unidos de roxa já, né? Então, quando eu estava mudando para os Estados Unidos, eu tive uns convites, umas coisas que umas equipes me convidaram para fazer parte, para ir lá fazer um treino. Mas o que eu vi no Xande ali no Saulo foi. Eles já tinham feito o que eu queria fazer um dia, que foi ganhar um Mundial, ganhar absoluto, construir um legado ali, né? Os caras têm as várias faixas pretas, tem um Lovato, construíram um campeão mundial americano, que é um trabalho, pô, o cara fazer um campeão mundial americano, né? Como eles fizeram na época que eles fizeram, tipo, foi uma parada sinistra, né? Então, isso contou muito pra mim, só tá rodeado cara de caráter, né? Tipo, olha na cara, cara verdadeiro, né? Então acho que isso contou muito ali pra quando eu entrei pro time. E eu sabia que nada, que tipo, chegando na América, nada ia ser como a galera pensa, né? Ah, vai ser tudo. Já chegou lá, já tem um carro, já vai ter 15 kimonos, salário, apartamento. Tipo, eu sabia que eu ia ter que comer um pouco de amassou um pouquinho, né? Porque todo mundo que chegou aqui ralou um dia. Mas eu queria ter a certeza que eu tava ralando ao redor da galera que já tinha ralado, que tinha feito a parada acontecer. E o mais tempo que eu passei com eles, mais eu fui vendo que, caralho, o cara já foi lá, já fez, e ele tem a fórmula. Se eu seguir, se eu for um bom ouvinte, seguir o que ele fala aqui, eu acredito que vai dar certo. E foi muito legal, porque aos poucos foi acontecendo, né? Tipo, não foi aquela parada, tipo, perfeita, como você falou. Veio as derrotas, veio lesão, e daí vários demônios. Mas é importante ter uma pessoa verdadeira do teu lado, entendeu? Eu acho que por isso que é importante você saber, e eu acho que esporte e business e tudo tem muito a ver com a decisão, né? Você vai ter que fazer a decisão. Vai ser A, B, C, e aí. Qual vai ser o jeito que você vai gerir sua carreira? Que time que você vai representar? Qual a ideia, qual o ideal que você vai representar? Então, eu acho que desde cedo eu já estava pensando nisso, né? Tipo, eu via eles ali e vi que, isso aqui que eu quero. E você também ser tranquilo com a tua consciência, que você não pisou na cabeça de ninguém, você não usou ninguém, você não enganou ninguém, é muito melhor, né? O seu título tem muito mais sabor de você poder chegar lá depois e abraçar o Xande e falar assim, obrigado. Obrigado por você ter me ajudado a chegar até aqui. Ou você ter que abraçar 7 professores que... E nem pode, que aí brigou. Não pode abraçar o que te fez de verdade. Então, é bom pra galera. A galera fica bolada comigo. Como eu sou old school, eu aprendi de outro jeito. Então tem um outro pensamento. Não é arte marcial, né? Exatamente. É uma arte marcial. Mas eu tenho um outro pensamento. Futebol, né? Exatamente. Eu aprendi de outro jeito. Então eu não posso mudar porque a galera acha que eu tenho que mudar. Eu continuo acreditando no que eu acredito. Eu sei que o mundo mudou. Eu sei que as coisas estão diferentes. Mas eu posso acreditar no que eu acredito. Não tem. Só que aí o mundo dá volta e acontece você. E aí eu volto aqui falar da mesma história. E a galera fala, pô, o cara é chato pra caralho. Mas aí eu mostro. Eu falo assim, ó, tá vendo o cara aí, ó? Esse cara aqui, ele fez isso. Não precisou fazer nada disso que vocês falam o tempo inteiro. E o cara hoje é número 1 do jiu-jitsu. Então, mais uma vez aí a galera vê o exemplo e graças a Deus acontece caras como você que faz essa história repetir. Fui lá, fui honesto, fui fiel, aprendi, me dediquei e tal, e o resultado tá aí. Não precisei fazer nada de que todo mundo acha que tem que fazer pra ser campeão, e foi. Obrigado. E muita gente que foi, e muita gente que foi, não conseguiu o título que você conseguiu. Uhum.
Ó, Concordo. vou puxar umas perguntas da galera aqui. Esse assunto de negócio de academia, assim, né, de academia que compra gente, que traz gente, eu perguntei pro Pé de Pano, eu falei assim, eles ganham, porque uma coisa é você ter, por exemplo, você pensa num time de futebol, né? Você vai trazer o atleta... Onde é que tá a renda, né? Onde é que é o retorno? Qual que é o cara? Exatamente. Aí tu O vai Rafa já tá na jogar... cabeça do business aí. Onde é que é o retorno? Tu vai Eu jogar... abri o meu. Eu vou abrir a minha Não é? academia. O Rafa tava aqui, eu fiz a pergunta. Uma vez o cara da Dream Art, que eu sempre desci a lenha na Dream Art pela forma como eles fazem, o cara veio aqui e ele falou pra mim. Eu falei assim, tá bom, é muito legal tudo que você tá falando, é muito bacana. Mas você acredita que isso é sustentável, que isso dá pra gerar dinheiro pra bancar? Ele falou, não, eu acho que dá lucro. Só que agora, todo mundo que era da Dream Art tá indo pra tal de frates. É frate? Eu acho que é. Frate, sei lá. E aí, o que acontece? Eu, como estou no mundo do jiu-jitsu há muitos anos, eu vi isso acontecer várias vezes. É um cara rico, que gosta de jiu-jitsu, e que ele vai brincar um tempo ali. Um dia ele fala assim, cansei, sai, e o negócio acaba, vem outro rico, e vai assim pro resto da vida. Foi isso que eu vi. Tipo fantasy futebol, né? Exatamente. O fantasy futebol ali. O cara brinca, porque ele quer participar, né? Ele quer brincar. Tudo está tudo certo, só que tu não pode ser Eu ingênuo. acho que até, tipo, o Rafa talvez saiba, mas eu acho que de uma forma diferente, mas também no MMA. Quantos super teams já tiveram no MMA que hoje em dia nem existe? Exatamente. É, E no exato. MMA é a mesma coisa. MMA é a mesma Vários coisa. times É o aí cara que, rico porra, que bota um dinheiro, contrata treinador e vai brincando, e ele vai sendo o cara, um dia ele fala assim, "Ih, gastando muito." Nada na vida é de graça. Tudo tem um custo. E tem que arrumar alguém para Você pagar pega esse custo. falando de MMA, você pega a American Top Team, por exemplo. Hoje, a American Top Team dá dinheiro. Mas se esse cara botar o Dan... como é que... O Dan Lambert, né? O dono. Se botar no balanço o que esse cara botou de dinheiro e o que esse cara ganhou de Perdeu dinheiro, muito dinheiro. ele tá Perdeu muito dinheiro. milhões no vermelho. Milhões no vermelho. Exatamente. Entendeu? Hoje você olha e fala assim, não, porra, lá dá dinheiro, ó, tá dando. Meu irmão, mas esse cara tá perdendo dinheiro ali há 15 anos. Ah, 15 anos, exatamente. Entendeu? E ela dá Retorno, dinheiro, ela dá bem. dinheiro a 10. E onde tá falando de MMA, um esporte que tá, tipo, em Dá- tudo que é TV e tudo, né? Dá dinheiro que tu tá falando é que ela não é mais negativa, mas ainda tá negativa. Não, sim, não, ela dá Investimento, dinheiro, esquece, zera ela o prejuízo de 15 anos, aí de 10 anos pra cá ela dá dinheiro. Ela se paga. Mas se você paga. esquece o prejuízo que o cara teve lá atrás, porque ele não recupera nunca. Exatamente. Ele Nunca. tem que ter 30 campeão lutando todo dia lá pra... Todo dia pra dar. Porque eles pegam acho que 5% da bolsa do atleta que entra pra treinar lá. Entendeu? Então, porra. Mas se você pensar nessa parada de academia, se você pensar assim, numa alliance, eu nunca sei, eu falo em inglês, eu sempre falo errado. Mas aí tem a Atos, tem a Checkmate. Esses caras têm escolas, né? Então, eles contratarem cara, pelo menos eles conseguem falar, a Atos, o cara da Atos ganhou o campeonato, porra, vou treinar numa Atos. Aí o cara vai lá e vê uma Atos e vai lá treinar. De um jeito ou de outro gera uma... Agora, tem time de competição que nem academia tem. Os caras caso ganham da o Dream quê? Art. Aí você Caso da pensa, Dream Art. os cara ganham o quê? Da onde? Por quê? Não faz sentido. Não faz sentido. É uma doideira. Acho que também, quando até jiu-jitsu em si, falando um pouco diferente no time, também tem aqueles torneios que aparecem do nada, né? Eu acho que o cara também já tá há vários anos... tô pagando $25 mil, categoria preta, marrom, roxa. Aí tu fala, agora sabe- vai! Dá 2 vezes, nunca mais. Cara, Teve um evento foi no igual- Brasil, não teve? Aquele... Foi igual. Qual é o nome daquele, Vitor Hugo, que era da Rússia? Que todo. Sim. ACB. Porra, todo mundo achando que ia ficar rico. Agora. O jogo, né? Um dia o cara falou assim: acabou. Um dia, não levou 3 meses, ele não se preparou. Ele falou assim: galera, aqui deu com o contrato de 100 mil. Falou assim: foda-se, acabou. Um dia, um evento, acabou. Não pagou mais ninguém, não tem mais nada.
Então, Quem foi, quem não foi. então a gente tem que se atentar à coisa quando ela é sustentável. Sustentável. É, Tem que ser sustentável. É isso aí. Mas aquele evento lá, eu tenho uma coisa que eu vi lá que eu fiquei muito bolado, mas que eu não tinha, como é que falar, não tinha poder de palavra nenhum, era só uma faixa marrom. Mas os caras teve uma campeonato que os caras estavam dando $8.000, só que o que os caras fazem? Os caras traziam muita gente do Brasil pra competir, né? Então acabou que o Absoluto Preto só tinha brasileiro. Olha a cabeça dos caras. Pô, $8.000, vamos fechar todo mundo. Ninguém luta na chave. A gente fecha, todo mundo volta com dinheiro pra casa. A história Então, se porra, repete. mano. A história se Se você repete. vai fazer isso, o cara vai ficar puto e não vai trazer mais ninguém, velho. Exatamente. Exatamente. Imagina, não vai ter um russo ganhando, o cara já tá bolado. Os caras que ele trouxe, ninguém quer lutar ainda. Então todo mundo fecha, o cara deu dinheiro de graça. Te viajou lá do Brasil até aqui só pra ver a tua cara. Exatamente. Tô vendo esse Marrom, meu Deus, cara, os caras pensando nisso, mas eu tô pensando lá na frente. Falou disso, na próxima o cara já trouxe a metade, aí depois já trouxe menos que a metade. E foi do nada, o cara queria mesmo investir, o cara queria fazer a coisa crescer, o cara cheio do dinheiro. Um dia ele falou assim, isso aí não presta não, cara, esse cara é só maluco. Acabou. Ah, mas tinha evento agendado, contrato assinado, ele falou, foda-se, acabou tudo. Cara, eu não lembro. A gente vê isso, a gente já viu isso aqui, muitas vezes. Eu não sei se na hora do jiu-jitsu ou se no MMA hoje, eu conversei com alguém e pode ser até o pé, cara. Eu não vou lembrar agora. Alguém me fala aí. Foi pra uma final de absoluto ou de mundial, alguma coisa. E os caras, e aí, vamos fechar? O cara falou, não vou fechar não. Os caras, como assim, cara? A gente vai fechar aqui. Eu falei, não, vou fechar porra nenhuma. Maldade, não quer fechar? Faz tua parada aí que eu vou fazer a minha. Não vou fechar não, tô precisando do dinheiro, quero meu negócio, foda-se. E diz que os caras ficaram de cara com ele, cara. Eu não lembro quem é, senão eu falava o nome aqui numa boa, porque ele contou a história aqui, né? Mas é foda. Já vi várias vezes isso. O jiu-jitsu é um esporte que precisa... Tu sabe que muita gente critica a BJJF, e a BJJF, na verdade, foi a única que fez a coisa certa. Visou o lucro, fez a coisa acontecer. Hoje, graças ao que foi plantado, o Vitor Hugo vai lutar por 40 mil. É verdade. E 40 mil todo ano. Não é que ano que vem não tem porque não tem dinheiro, porque foi pensado. Tem várias coisas que eu discordo, que eu não acredito, que eu acho ruim e tal, mas a gente tem que tirar o chapéu. Esses caras estão fazendo a coisa há 20 anos. Há 26 anos, se eu não me engano. Todo ano faz o negócio. Cria uma cultura de que, pô, o Vitor Hugo sabe, cara, ano que vem eu posso defender meu título. Imagina essas ligas aí, não, esse ano a gente não arrumou o cara que vai pagar, não vamos ter. Então, é verdade. A gente tem que... Vamos, antes de entrar nas perguntas, falar desse GP aí, que é o grande assunto do momento é o GP aí. E a galera pilhada porque o Meregali acabou de confirmar que vai. E eu falei aqui, não lembro pra quem, mas falei, provavelmente... O Vitor Hugo foi um dos primeiros a ser divulgado, não foi, Vitor? Foi. Eu fui o primeiro ou o segundo. Isso aí. Aí eu falei aqui, eu falei assim, caralho, que do caralho. Esse maluco aí, porra, ele já foi campeão. Eu falei, ele vem, eu falei, ele vem quente, ele vem pra ganhar esse GP aí, cara. Porque, pô, acabou de ser campeão, nem pensou duas vezes, falou, bota o meu nome. Porque não precisa. Não, tirando a grana, lógico, é uma grana legal, mas no momento o que você tá fazendo é pendurando as tuas duas medalhas lá e pra deixar alguém passar a mãozinha nela se tu não ganhar a parada do GP, né, cara? Porque você não precisava se arriscar, assim, né? Se fosse uma campanha de marketing, acho que tem vários caras falando, não vai, velho, não vai. Se você tivesse vários caras, não vai, tá doido, vai lutar o Florida Open, fazer um highlight. Exatamente. Tinha vários jeitos ali, mas pra mim, cara, é o que eu falei, né, velho? Eu tô ali com o Lovato, eu falei com o Xande, porra, o Lovato tem 20 anos, 18 anos que tá lutando aí, luta MMA, luta no Gi, luta Jiu-Jitsu, deixando um legado dele aí. Xandão também lutou, se aposentou, acabou com uma parada bacana, aposentou no mesmo evento que eu lutei e ganhei. E não querendo dizer que é só lutar, né? Mas é importante pra você como lutador ter sempre um desafio. Aí tu falou a palavra certa. Se você se propõe a ser lutador, o que você tem que fazer é lutar.
Eu falo isso aqui o tempo inteiro. É verdade. O lutador que para de lutar e começa, aí ele não é mais lutador, ele deixou de ser lutador. É verdade. Eu queria te falar que o que me ajudou muito, o que me empurrou pro Mundial ali foi ter lutado brasileiro. O teu brasileiro com 7 lutas já, tipo, é o que te falou, né? Aquele nível de confiança já deu já tipo, já ligou o carro e deu uns 3 pisão no acelerador e viu que tudo funcionou, o freio funcionou. Exatamente. O painel tá tudo funcionando, então vamos. Eu acho assim, o Vitor Hugo vem numa ascendente perfeita, vem. Na hora que ele chega, se ele tirar o pé, ele não volta pra lá. Se ele ficar 6 meses sem lutar, ele cai e tem que voltar de novo. Ele tem que aproveitar essa evolução e continuar, cara. Eu falei aqui, eu falei, pô, que do caralho, esse cara já botou o nome lá. Foi um dos primeiros. Eu falei, porra, aí sim, cara. Muito legal. E aí já espantou uma galera também, né, vida? Aí a galera... Porque a galera. Uma coisa que eu falei sempre aqui, o Rafa sabe disso. Há muitos anos, muitos anos, os caras vêm pedindo pra BJJF pagar prêmio. Desde a minha época. Era uma guerra. Mas tu sabe quem pedia pra ganhar prêmio? O cara que não ganhava. O cara que não vencia. É a mesma coisa aqui. Tu sabe que os caras têm dificuldade de arrumar gente pra lutar o GP, né? Tu sabe? As vagas ficam pipocando, eles ficam atrás. O cara que reclamou que não tinha dinheiro, ele não luta esse GP. Tu sabe por quê? Porque o dinheiro é pro campeão. E ele sabe que ele não tem condições de ganhar. Sabe o que nego reclama? Nego queria falar assim, vou lutar o Open, se eu me inscrever eu ganho $10.000. É isso que nego acha que tinha que ser. Eu não acho que é assim que tem que ser. É igual qualquer esporte. Se tu desempenha bem, teu salário é alto. Se tu desempenha mal, tudo é cortado. Você nem entra. É verdade. Não pode. Por quê? Porque aí não vira sustentável. Se for dinheiro para todo mundo, o melhor não vai ganhar muito dinheiro. É assim que funciona. Sim. E também acho que a gente está naquela parte evoluindo. O esporte, querendo ou não, o esporte continua evoluindo, continua esporte novo. Acredito que você já lutou por GPI por menos que tá rolando hoje. Aí, daqui a 20 anos, vai ter uma galera lutando por R$1.000, GP. R$500. Exato. E eu ia atrás, hein? Eu era caça-níquel do caralho. 500 eu ia. Uma vez eu fui pra Ribeirão Preto de ônibus, pagar R$1.000. Ai, caramba. Tá vendo? Ó, fala um pouquinho do GP e é justo dizer que a luta que todo mundo tá esperando pra ver é você contra o Meregali. Rolou aquele desafio, né, que o Meregali fez quando ele disse que não ia mais competir pela IBJJF, aí você foi o campeão peso absoluto, e ele fez um desafio pra vocês lutar, que você aceitou, inclusive, né? E aí agora a gente vai acabar vendo, torcer pra dar certo de vocês se encontrarem nesse GP. Fala um pouquinho e como é que você viu essa chegada do Meregali aí, que com certeza eu falei pra todo mundo, cara, ele provavelmente entrou porque o Vitor Hugo tá lá, ou sinalizaram que uma super luta não vai rolar tão cedo, e a chance que ele viu de fazer essa parada é participar do GP. Conta um pouquinho. Acho que é bom pro esporte, né? Acho que é bom pra todo mundo. Quantos campeões mundiais inteiros na chave? Tem eu, Felipe, ele, Kainan. Então a chave de GP dessa com vários campeões mundiais vai ser outra perdeira que eu vou ter esse ano. Começando pelo BJ Stars. A chave tava dura pra caralho. Eu botei meu nome lá, apareci. Não ganhei, mas pelo menos apareci. Eu acho que serviu, querendo ou não, serviu de empurrão pro Mundial, né? O brasileiro também tinha uma chave dura lá no pesado disso. Foi o Honório, tava todo mundo falando, né? Vitor Hugo e Honório. Ficava montando 2 vezes nesse campeonato. Então acho que sigo me provando, né? Sigo botando nome onde tem cara duro. Não tô me segurando muito, tô sempre botando o nome lá, aparecendo. Então acho que esse GP vai ser outra chave galáctica aí que eu entrei, que eu tô muito ansioso de fazer parte, né? Porque eu acho que vai ser mais uma chance aí de mostrar o meu jiu-jitsu, né? E como eu falei, não tô falando muito, não falo tanto, mas aí chega lá na hora o que eu mais quero é chegar lá na hora do campeonato e conseguir mostrar meu trabalho, conseguir mostrar o que eu venho treinando. Então, pra mim, eu só vejo isso como outra chance de fazer isso, né? Porque os oponentes que estão lá são os caras muito duros, então acho que vencer esse campeonato lá vai adicionar muito pra minha carreira. Exatamente. E acrescentando... Sem falar de dinheiro nem nada, mas é o legado, né? Claro que o dinheiro conta, mas aí você tem 4 campeões mundiais na chave,
É uma coisa que a galera lembra, querendo ou não, daqui a um tempo vai ter o GP. Então, Vai ser mas você é muito novo e você tem uma mentalidade, desculpa eu te cortar, mas tu tem uma mentalidade que é muito do Saulo e do Xande. Que eu não tinha. E eles me ajudaram também nisso. Eu ficava muito focado no dinheiro. Eles falaram, cara, você não tá entendendo. Isso aqui vai ser uma coisa pro resto da tua vida. Isso aqui vai transformar você em outra pessoa. E você já tem essa noção. Ganhar o GP, 40 mil, se tu fazer uma tour de seminário, tu ganha 40 mil. Campeão mundial absoluto, você passa aí 6 meses e você vai ganhar mais de 40 mil dólares. Só que ganhar um GP dessa magnitude te coloca em outro patamar. Tu vira um outro Vitor Hugo. E você tem essa visão. Coisa que a molecada hoje não tem. Exatamente, exatamente. E acrescentando naquilo que o Pé falou, é a parada do cara se arriscar. E é isso que eu admiro em você e que eu admiro no Meregali também, porque é aquela assim, a situação é diferente. Você tá botando peso absoluto nas costas ali e indo participar. É o cara que todo mundo quer ganhar. Porque para dizer que ganhou do peso do campeão, peso absoluto, que é porra, né? O que não é a mesma coisa que te ganhar no Mundial. Vamos deixar bem claro que é uma história completamente. É uma história completamente. O que entra pra diferente. história. Mas... O que entra pra história, o fato de você ter sido campeão. Se alguém te ganhar semana que vem, daqui 3 semanas, não vai transformar ele em campeão mundial. Não, exatamente. Mas o cara quer pra dizer vamos lá. que ganhou do campeão, entendeu? O que não faz ele o campeão, mas perfeito. E o Meregali, pelo mesmo jeito dele, tipo, eu vou lá e vou ganhar. E o cara vai lá e ganha. Ele se coloca uma pressão que ele não precisava se colocar, e isso eu admiro. Entendeu? De botar igual. Eu usei o exemplo do Kainan, né? Das paradas que ele falou do Kainan, e ir lá e aceitar lutar sem kimono com o Kainan. E ter de te desafiado e ir lá e participar do GP agora. Então, tipo, ele faz o desafio e ele se arrisca a lutar. E é a mesma coisa com você. Você vai lá, porra, tu ganha, você podia muito bem ficar sentadão, campeão peso e absoluto, com a moral lá no céu, mas tu se arrisca, você vai lá e luta também. Você quer evoluir, igual o Pé tá falando. Eu acho que outro fator aí também que é bem claro é que a gente podia estar fazendo essa luta em outro lugar, né? A gente podia estar lutando uma super luta daqui a 6 meses, mas os dois que saem na porrada, então vamos, né? Exatamente. Vamos nome lá e muito legal. Que vai dar, né? E no GP, né, cara? Que é uma parada, igual você tá falando, cheio de campeão mundial, da outra... Dá um ar mais nobre pra parar, em vez de vocês fazerem uma super luta em algum lugar aí, né, cara? Eu achei muito legal. Pô, é admirável mesmo, é muito bom. Eu vou começar nas perguntas aqui, tá, Pé? Tá, deixa eu perguntar pra ele. O que você espera desse chaveamento do GP? Como é que você vê o chaveamento? Eu em si, tipo assim, Tu é o número pensei 1. na minha cabeça, eu pensei que ia ser, se for igual um campeonato normal, acho que vai ser eu e ele de um lado, aí o Felipe e o Kainan pra mim vai. Na ele, semi, tipo né? Assim, acho que, tipo assim, uma semi. Pode ser o Kainan pra ele, porque tem mais ranking, e o Felipe pra você e os outros espalhados com vocês 4. Pode ser isso mesmo. Ou assim ou ao contrário, né? O Felipe do meu lado, não sei quem que vai ser o terceiro e o quarto da chave, né? O Felipe tem um absoluto, né? Então. Boa. E o Kainan tem um mundial também, mas. Acho que deve ser isso. Tipo, deve ser campeão mundial contra campeão mundial na semi, né? Sim. E eu acho que eu não vejo eles colocando eu e Nicolas de, tipo assim, segunda luta, uma coisa assim. Não, né? não dá. Não dá até pelo ranking mesmo. Seria, de um ponto de espectador, seria legal pra ver vocês lutarem, mas não seria o certo pro GP, né? Tipo, é uma situação complicada, né? Porque a gente não pode ser hipócrita também de dizer que essa não é a luta que tá todo mundo esperando pra acontecer. E eles fazendo a coisa certa, se acontece alguma coisa diferente do curso ali, de repente essa luta não acontece, né? Mas é um risco, né? Não, mas no jiu-jitsu, por isso que quando eu falei que o jiu-jitsu é diferente dos outros esportes, o UFC, ele faria de tudo para um negócio. No jiu-jitsu, você fizer isso, toda vez que o nego tenta fazer isso,
dar uma merda aqui e não tem a luta do mesmo jeito. Jiu-jitsu não tem jeito, irmão. Você tem que lutar, você tem que ir lá. Não dá pra escolher luta, não dá pra se preparar pra um lutador só. Você não sabe nem quem vai se inscrever até 3 semanas antes do campeonato. O Vitor Hugo sabe como o jiu-jitsu é difícil. Jiu-jitsu não dá pra tu ficar ali, ó, vou fazer só essa passagem aqui, que a guarda do cara é só... Não dá pra fazer isso. Você tem que treinar pra se desenvolver o máximo que você puder, porque alguma coisa... E aí você fica, pô, vou treinar pra ganhar do Meregali, dá uma merda, outro perde ou ele perde e não vai pra frente. Tem que se Fica tem preparado pro tudo. tudo. Isso aí. Acho que aquela parte tática, ela só vale a pena até um ponto, né? Exatamente. Não adianta. Tem que se preparando e tá melhorando você mesmo ali, ter os buracos no seu jogo, tipo, que pode já várias vezes, tipo assim, adicionando aí pro pé, várias vezes, não nessa aqui, mas várias vezes eu já fui pra uma chave, já entrei na chave de campeonato, de EP, de até absoluto, tipo, já tinha 6 cabeças de chave, ele já tava pensando, vai ser essa luta com essa luta, mesmo acabou que o cara machucou aqui, o de lá foi desclassificado, daí, aí tipo... Não pode contar com nada, né? É verdade. Você tem que... O Vitor Hugo já lutou vários mundiais, tanto de faixa colorida, e chega ali, cara, não tem jeito. Não dá pra prever. Eu sempre falo, o mundial tem várias surpresas. É claro que a gente vê o histórico, vê os caras como Vitor Hugo, Meregali, Kainan, Eric, os caras estão mais à frente, óbvio. Mas não quer dizer que tá lá, não. Tem que lutar todas as lutas pra chegar lá. Exatamente. E aí que tá a beleza do esporte em si, né? A zebra, os Black Horse, né, que os caras falam. É verdade. É isso mesmo. Ó, primeira pergunta aqui foi do Lucas Lima. Quais são as maiores diferenças de treinar no Brasil e treinar nos Estados Unidos? Pra mim, a minha maior diferença foi que aqui nos Estados Unidos eu tinha acesso ao Saulo e o Shanti no treino da manhã, tá ligado? Tipo, claro que adiciona outras coisas, né? Você tem mais acesso ali a um suplemento, você tem acesso ali a uma academia mais completa por um valor mais barato, mas acho que a maior diferença mesmo pra mim foi, tipo, ter acesso a esses caras aqui do lado, né? Tá corrigindo meu posicionamento no dia a dia, tá corrigindo uma pegada que eu fiz errada, então, pra mim, no jiu-jitsu em si, foi ter o acesso a esses caras aqui de Brasil e Estados Unidos. Aí, se eu falar de business, várias outras coisas, né? O profissionalismo e tal, negócio de business. Mas acho que jiu-jitsu, a maior diferença foi o nível de treino que eu tinha lá e aqui. Claro que eu tinha uma academia boa lá, tinha um professor que me ajudou muito, mas ter esses caras, ter acesso a ele, aí depois vinha Lovato vinha treinar comigo. Então, tipo, tinha acesso a vários faixas pretas pesados e faixa preta que já tinham ganhado mundial anteriormente, né? Então, uma galera de peso, né? Acho que essa, pra mim, foi a maior diferença. Bem legal. Luan Leds. E aí eu vou emendar com a pergunta do Rafael Pinheiro, que é praticamente a mesma. Vitor, o que você acha da possibilidade de lutar contra o Meregali no GP? E aí o Rafael Pinheiro fala para você fazer uma projeção de uma possível luta contra o Meregali no GP. Como que você acha que a luta se desenrola? Cara, essa luta é difícil de prever, porque se você for ver a nossa última luta, acabou ali uma loucurada, né? Ele mostrou o dedo pro quem tava do lado de fora. Então, não dá muito pra prever o que vai acontecer, né? Mas todas as lutas que a gente fez foram lutas boas, não foram lutas que teve... A forma que eu descreveria não foi uma coisa muito profunda. Todas as lutas que a gente fez foi tipo raspagem. O raspagem vantagem. Tipo, ninguém ainda, tipo, chegou numa posição muito boa, entendeu? Acho que nós dois, nesse último ano, a gente mostrou muita evolução na parte da precisão, na fase de quebrar meio que barreira, né? Tipo, ele passou montando o Eric, eu finalizei o Eric. Então, acho que a gente está alcançando aí um nível a mais ali de técnica, né? Comparado com a gente antigamente. Então, espero que nessa próxima luta aí a gente vai ser uma parada mais... Tipo, acho que vai ter mais pontos do que só raspagem e só queda. Acho que vai acontecer alguma coisa a mais. Então, acho que essa é a diferença, entendeu? Eu já lutou 4 vezes, mas sempre foi tipo 4-2, 2-1. Ele mudou de vantagem uma vez. Sei que também é 10 minutos, não é tanto tempo assim, mas acho que essa luta agora vai ser
Vai ser uma parada mais. Toda vez que os caras vêm aqui, o Vitor Hugo me pergunta assim, o que você acha dessa luta? Eu falei, cara, eu sempre vejo pelo lado técnico, tá? A minha visão, que eu aprendi, que eu entendo de... E a galera vai muito pela internet, né? Vai lá e vê. O Vitor Hugo ganhou agora, então ele agora vai ganhar. O Coiso ganhou do fulano, vai ganhar do ciclano. Não existe essa matemática. Tem um momento. E o seu momento é de evolução. Eu acredito que ele está evoluindo também. Eu não tenho... Essa luta, eu não tenho como botar ele como favorito. E eu não tenho como te botar como franco favorito. Eu hoje, se fosse uma luta de vocês, e você falar assim, não, tu é obrigado a pegar um, eu escolher você. Pela sua trajetória de subida aí, de evolução. Ele vem mantendo um nível alto, sim. Mas eu acho que esse título aí te deu uma confiança que vai mudar o teu jeito de lutar. Eu acredito nisso aí. O cara nem me perguntou, eu respondi. Perguntou o Vitor Hugo, mas eu... Mas é luta dura, igual ele falou, é detalhe, é dia, tem tudo isso envolvido, não é... Tem garantia de nada. Tá, boa. Rafael Pinheiro, de novo. Pé, joga real sobre o Múzio. Isso é alguma coisa que a gente quer falar aqui? Não, eu não quero falar sobre esse cara. Eu não sei nem quem é. É um árbitro aí. Quer dar real sobre o Múzio, Vitor? Eu? Não, Vitor, não tem nada a ver com... é pra mim essa aí, não tem a ver com isso não. Bota o cara não. Tô brincando, Vitor, tô brincando. Mas foi boa. Não, porque... Eu começo a falar aqui, né? Não, eu dou. Não, eu falo a real aí. Tipo, eu tava falando pro Pé, eu falei assim, é engraçado porque a gente põe caixinha de pergunta toda semana, né? E os caras querem ver o Pé de Pano na cova aqui, cara. As coisas que eles perguntam pro Pé. Eles só... Tudo que eles falam é pra me fuder. Não tem uma, o cara fala assim, legal, Pé de Pano, tá maneiro. Não, é só o pra lema me fuder. da Ceará, lá no Ceará tem a gente fala uma frase que é assim, os caras querem ver o mar pegar fogo pra comer peixe frito. É Por aí. Mesmo. É isso mesmo. O lema da parada é assim, não pergunta que eu respondo. Entendeu? Tipo, os caras perguntar o que quiser mesmo. Aí, bicho, os caras só querem ver a cova do Pé. Impressionante. O Felipe Azevedo tá perguntando se você tem vontade de fazer alguma luta de MMA um dia. Cara, isso aí eu me perguntava várias vezes. Não tenho nada sólido. Mas eu acredito que se um dia eu quiser, eu tenho as pessoas certas no lado, entendeu? Como eu já falei, Lovato ganhou o Mundial do Bellator. E é um cara que, com certeza, ali, quando a gente tá treinando, ele bota na minha mente, né? Fazer uma lutinha uma vez, tem que botar a luva. A luva, tem que fazer uma lutinha. Não, vai dar tempo. E tem um treinador dele também, que é o Maurício da Evolução Thai, também, que tá sempre que a gente se vê, ele me ensina uma coisa ou outra. Mas nada certo. Acho legal por conta do... É um esporte que está crescendo tanto, né, cara, mundialmente, então acho que seria... Do jiu-jitsu, assim, a gente, tipo, a DCC foi um evento gigante, né, tipo, um evento, acho que no porte de um UFC, assim, tipo, disputa de cinturão, deu para sentir um pouco do que seria o tal UFC, então acho que como atleta em si, seria legal um dia, tipo, estar no evento daquela magnitude, né? Pelo tão profissional, que já estão fazendo já há vários anos, então seria legal, mas tem muita coisa até chegar lá, né? Tem muita porrada na cara. Foda, né? Muito bom. O pé já foi lá e já... Cara, é engraçado, né? Porque, justamente, a minha paixão sempre foi o jiu-jitsu. O MMA eu fui pela grana mesmo. Mas as coisas que eu vivi dentro do MMA, por exemplo, eu lutei luta com o main event na época, a maior luta lá, Chuck Liddell e Randy Couture, Sold Out, Mandalay Bay Arena. Então, porra, aquilo ali é uma coisa que fica na tua cabeça pra sempre, que tu viver aquela emoção ali, tu entrar naquele negócio ali com um montão de pessoas. É igual você falou, é uma coisa que te faz pensar, é verdade. Experiencial. É uma experiência do caralho. Lutar no Japão, eu lutei no Saitama. Caralho. Lotado também. Então são coisas que pô, vou guardar pra sempre, né, cara? São momentos ali que realmente fica na tua memória
são momentos que fizeram diferença na minha história de pessoal mesmo, de falar, cara, que maneiro, consegui fazer isso, consegui lutar ali, consegui lutar lá. A sensação é diferente, Pé. Saiu de um campeonato de jiu-jitsu, saiu no outro de MMA, tipo assim, a adrenalina Cara, pós-luta, é uma- assim, tipo é uma- assim, é pô, um- cara, é me uma- bagacei. Então, é uma coisa que que te ganha muito rápido, que te aproxima, porque no jiu-jitsu, o Vitor Hugo não vai me desmentir. Antes do Mundial, ele chegou lá com a mochilinha dele, ninguém deu bola pra ele. Tô mentindo? Uhum. Chegou lá, é ele mais 30. No MMA, tu chega como uma estrela, tu já tá lá na luta. O cara já vem, pá, te recebe. E aí tu fica deslumbrado com aquilo ali e tu fala assim: caralho, os caras ainda estão me pagando e estão me tratando bem. Lá no jiu-jitsu eu tô pagando a inscrição e eu chego lá, o cara fala assim: opa, tá com a carteirinha aí? Senão não vai entrar, não. Tem a pulseira. Caralho. Já fui barrado, cara. A mulher falou: não, aqui tu não vai entrar, não. Eu falei: não, mas é que a mulher falou: aqui não vai entrar. Eu falei: mas eu vou ligar pro cara. Pode ligar pra quem? Aqui você não vai entrar. A mulher falou pra mim. Eu falei: tá certo, filha. É foda. Deu 2 minutos, o cara ligou, eu falei: chega meu nome aí. Então, a gente precisa, no nosso esporte, reconhecer quem cavou esse buraco lá atrás. Quem desmatou esse caminho pro Vitor Hugo Xande, Saulo, Royler, entendeu? Amaury Bittetti, Zé Mário, esses caras que abriram esse mato no começo, não pode ser ir num campeonato hoje e ser esquecido. O que é? Eu sou esquecido. Eu passo um campeonato e ninguém sabe nem quem eu sou. Estou passando aquele maluco ali doido. Então, mas isso é ruim, porque é um esporte sem memória, é um esporte muito novo que jamais envelhece, igual o Vitor Hugo, que tem 25 anos, que é campeão mundial atual. Ele falou que o esporte é novo. Só que eu já fui campeão há 21 anos atrás. 21 anos atrás eu fui campeão. E eu já sou novo, tem os caras mais velhos que eu. Então a gente precisa entender que um esporte sem memória é um esporte fraco. Um esporte fraco, esporte novo. Um esporte que ainda está engatinhando. Enquanto não você premiar que eu digo é dar valor ao cara que lá atrás, o Amaury Bittetti foi o primeiro campeão absoluto. Eu acho que tem muito a ver com storytelling, né, cara? Ali, tipo, constantemente falando, né? Lembrando o que aconteceu, como chegamos aqui e tudo, né? Eu constantemente estou procurando aprender, entendeu? E pra mim, acho que até maneira que às vezes eu vou assistir umas antigas e vejo os movimentos que cara, por que ninguém tá usando isso hoje, entendeu? É igual, por exemplo, no futebol americano, eu acompanho muito futebol americano. E ali os caras estão sempre falando do Hall da Fama, do cara que foi, que não sei o que esse cara aqui, na época dele, ele, porra. Porque esse cara fez pra hoje o cara poder brilhar. Ele ganhou menos que o cara ganha hoje. Então, no mínimo, ele tem que ter um reconhecimento. E o nosso esporte é muito imediatista e muito bairrista. O cara que é da outra academia não admira o Vitor Hugo. Mas deveria pra foda, caralho. Né? Isso é foda. Ele não poderia ser cego. Não é futebol essa porra, não. Não. Mas na tua Você época, não tem era que- pior, não era, Pé? Dessa parada de academia? Não, é igual. Ainda É hoje igual. é igual? Ainda é igual. O cara que é da outra academia lá, que é rival, não admira o Vitor Hugo. Tá torcendo pra ele perder. Isso aí todo mundo sabe. Mas é ruim. Você não pode, você tem que torcer pro esporte ser o melhor vencer. O cara que tem um talento, eu vou ver o Vitor Hugo lutar, e eu acho bonito, eu vou torcer pro cara perder, porque ele não é da minha academia. Isso é de uma ignorância absurda, cara. O nosso esporte está muitos anos atrás, não é nem pela idade só, não. Nós somos jovens, muito jovens. Mas também pela mentalidade a gente fica mais jovem ainda. A gente diminui muito. É verdade. E também tem gente que é parte do trabalho deles, como é que fala? Não puxar pra ninguém, né? Tem gente que tem que ser, dependendo do trabalho que eles têm, não pode puxar pra Deveria, ninguém, né? tem que ser- Deveria, né? Exato, deveria. Acho que Por isso exemplo, também- uma Flow Grappling da vida, ela deveria, hoje,
A Flow Grappling melhorou um pouco da saída daquele cara, não sei o nome dele, desculpa, o careca lá que era o responsável. A saída dele melhorou demais. Tu já vê outra visão, tu já vê outro tipo de coisa acontecendo. Mas ainda não é o melhor cenário. Porque como são pessoas que não viveram o jiu-jitsu e não vivem o jiu-jitsu, vivem da rede social. Então eles vão botar quem tá falando, e não vão botar quem tá ganhando. Eu não sei se o Vitor Hugo já foi contactado para lutar os eventos, mas teria que ser o número 1, na minha visão. Ele tinha que ser o número 1, tinha que estar agora lá no... Mas aí nego fica no blá 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 da internet, e às vezes o blá 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 da internet não é a luta que o amante do esporte quer ver. Eu acho que nessa parada... Também falando de legado e que leva, né? Tipo, você consegue fazer um hype bacana de uma luta que os dois estão falando besteira, mas daqui a sei lá, 6 meses, nem lembra mais a luta, entendeu? Mas aí se tu pegar um cara que tá vencendo por um ano... Se esses dois não ganharem, essa luta morre e não vale de nada pra história. Então, é muito melhor você apostar nos campeões do que nos falastrões. Minha visão, de novo. Não é que eu esteja certo, não, mas E é vendo minha visão. esse evento que a gente assistiu junto aqui da Flow Grappling, tava o Xande ali envolvido, tava o Ricardo envolvido, mas eu não sei se o Xande, o Vitor Hugo pode falar, eu não sei se o Xande tem poder de escolher luta, eu acho que não tem. Não, né? o matchmaker é o Ricardo. Mas não do evento mesmo. Ele é mais, é Tipo isso que eu tô falando. Um embaixador então, ali, né? Tá aí, ó, uma dica pra Flow se alguém estiver ouvindo. Pega o Xande. Bota o Xande de matchmaker. Pra você ver como é que a coisa muda. O matchmaker é o Ricardo Baleia, pô. Tudo bem, mas ele não lutou, ele não adianta. Ele vai ver com os olhos do espectador. Agora, tu pegar o Xande, ele vai saber tecnicamente a luta que vai casar pra ser mais bonita. Tô eu aqui arrumando emprego pro Xande, não sei nem se ele quer. Daqui a pouco o Xande me liga e fala, pô, tá maluco, rapaz? Não posso não. Me arruma problema, não. Ai, mas é isso que eu tô falando, entendeu? Eu acho, da minha visão, que enquanto achar que jiu-jitsu é MMA, não vai funcionar. Jiu-jitsu não é MMA. Jiu-jitsu não tem amante de jiu-jitsu. Jiu-jitsu tem praticante. Tô mentindo? Todo mundo que te para pra tirar a foto é praticante de jiu-jitsu. Eu tô contigo. E acho que o jiu-jitsu e MMA são esportes diferentes, mas tem potenciais diferentes também. Exatamente. Porque não tem uma família treinando MMA. Tem uma família que conhece que treina MMA. Família toda. A mãe, pai, filho, tudo na cara aí. Mas aí o jiu-jitsu tem, né? Qual tipo de público você tem e como que você consegue atrair mais esse público? Vai ser o trash talk, a família quer ouvir o cara um falando do outro, a família quer ver uma história de vencedor. O cara que veio de baixo, inspirou vários, que trabalha com criança, que tá ali no... Entendeu? Tipo, mas acho que esse cara, aí é direcionamento, né? Tipo, e o que você falou, é a visão de um bebê, né? Mas o bebê tá crescendo rápido. Exato, então... é a visão. Você pode estar fazendo errado, mas com a visão certa, uma hora vira certo. Com a visão errada, vai ser sempre errado. Então você pode falar, isso aí deve ser boring, mas tem várias... Cara, quem que gosta de escutar uma história uma história de quem venceu? Começou de baixo e venceu? Que evento, vamos supor, que evento de esporte no mundo coloca 10 mil atletas lutando? Não tem, cara. A gente é um fenômeno, só que mal produzido ainda. Sim. E aí a gente, sendo esse fenômeno que a gente se apaga e aí começa a falar, não, vamos ser igual o futebol americano, vamos ser igual a Olimpíada, vamos ser igual ao UFC. A gente nunca vai ser igual a ninguém, a gente vai ser a gente sempre, pra sempre. Então, igual o Vitor Hugo falou, tu vai lá no Mundial Master, são 10 mil lutando. Deve ter mais de 30 mil pessoas para esse evento. Que aí o filho vai ver o pai, o pai vai ver o filho, o irmão vai ver o irmão. É uma movimentação absurda. Nós somos uma comunidade enorme, só que pouco trabalhada, e quando a gente tem a oportunidade de ser melhor trabalhada, a gente... Eu sinceramente, eu acho que a Progresso está melhorando. Mas dos últimos anos,
foi um retrocesso para a comunidade muito, muito grande. Agora tem feito lutas, tem feito comentaristas que estão ali e tal, tá melhorando. Perfeito? Não, até porque não tem nada perfeito. Mas andou muito para trás para agora começar a engatear um pouquinho para frente. É. Eu lembro, e vou falar de novo do Meregali. Os caras vão ficar falando que eu sou fanboy do Meregali. Mas é que foi o último que a gente fez com um convidado. Então tá. Foi não. Foi sim. O Meregali foi o último. Certeza? Tem certeza? Não, agora você tá me deixando na dúvida, mas eu acho que não. Não foi o Jacaré? Não foi o Rodolfo? Não, foi depois. O Meregali foi depois. Certeza? O Jacaré e o Rodolfo estavam aqui. O Meregali falou exatamente dessa parada do esporte, de como a gente tenta fazer o jiu-jitsu grande, mas ainda é pequeno. É assim, tipo, o cara bater na tua academia lá às 7 horas da noite, vai puxar uma aula com o Vitor Hugo, campeão mundial e absoluto. E eles dão um exemplo então, assim, o cara que gosta de jogar futebol, se for lá no campo do Barcelona, não vai jogar bola com o Messi. Então, mas o que eu tentei explicar foi isso. No futebol, o cara é o amante. Nós somos uma comunidade praticante, é diferente. A gente vai ter que ter mesmo contato, porque a gente é diferente. A gente só cresceu porque a gente é diferente. A gente não vai ser o futebol. A gente não vai ser o basquete, a gente não vai ser nada disso. A gente vai ser, o cara vai chegar o Vitor Hugo campeão, vai chegar na academia, Vitor Hugo, quero fazer uma aula contigo. É assim que vai ser. E como a gente não pode querer mudar. O espectador, não necessariamente o praticante. Domina o mundo. Todo mundo praticar jiu-jitsu no mundo, vai ser isso. Não adianta, a gente não vai conseguir. Mesmo que, tipo assim, na tua família tem 5 pessoas, todas 5 tentaram. Não é pra 4, vai ter uma pessoa ali que o jiu-jitsu vai ficar pra ele. E quando essa pessoa estiver crescendo, esse moleque de 12 anos, ele vai querer assistir jiu-jitsu. Querendo ou não, o pai dele, quem tá lutando aí? Não, o professor, quem que é o melhor no esporte? Esse cara aqui. Pô, bacana, tipo, acho que aos poucos vai, tipo, meio que contaminando, né? As pessoas, uma doença vai contaminando. Exatamente, tipo, mas não podemos fazer o inverso, esquecer os praticantes e focar no público. O cara fala assim, TV aberta. A gente nunca vai na TV aberta. Nunca. E não tem problema nenhum não ir na TV aberta. A gente é um nicho que está crescendo muito. É porque as pessoas não têm noção. Um evento com 10 mil pessoas lutando. Isso é uma coisa absurda. É verdade. Absurdo bom, né? Demais. Deixa eu continuar com as perguntas aqui, Pex, senão a gente vai ficar até amanhã. Felipe Azevedo, sem kimono, a luta a se fazer no momento é Meregali versus Preguiça? Eu vou pedir a opinião de vocês dois. Teve essa luta aí agora, não teve? O Meregali e o Preguiça, não. Acho que não rolou. Teve agora. No Gui? Que o Preguiça, que o Meregali ganhou, mas não foi tão... Foi com o Preguiça? Teve, cara. Acho que foi. Não foi não. Foi o Preguiça com o Craig, não? O Preguiça ganhou. O Craig ganhou. Ele ganhou do... Ih, cara, agora não lembro. Acho que essa luta ia rolar, acho que não rolou. Acho que ele teve que sair, não? Eu não lembro. Mas não foi, não. Teve não, pé. Teve não. As duas últimas do Preguiça, tirando da semana passada, foi o Nick Rod, de última hora, porque o Gordon saiu da luta. E antes disso, acho que foi o Craig Jones mesmo, né? Pode ser. Tô ficando mal. E o Meregali eu não lembro. Não. Mas e aí, é a luta se fazer sem kimono? As pessoas estão querendo o hype da internet. A gente acabou de falar disso aqui. Acho que não. E mais pelo Meregali, que o Preguiça nem tá no hype. Não. Vamos lá. Manchinha BJJ. Treino não se comenta, mas diz se tem guarda mais difícil de passar do que a do Xande. Embaçado.
Aos poucos, desde a roxa até a preta, eu fui achando que tava chegando perto, mas aí o cara, um perto meio longe. Não, mas Um quase que não acontece. tipo, da roxa, eu pensava, da roxa até a preta eu vou conseguir, vai ser, vou achar os caminhos, mas aí o cara continua longe. Mas não, mas o legal é porque o Xande ele faz um tipo de guarda diferente do que eu faço, às vezes, né? Tipo, mas eu consegui adaptar muito da guarda ali, as defesas que ele usa pra minha guarda me ajudou muito. O Pré falou, né, que gosta de entrar embaixo, gosta de fazer isso. O Xande não faz muito isso, né? O Xande é um jeito mais clássico ali. Mas a defesa de guarda dele me ajudou muito. Então, acabou que combinou bem. Tipo, Ou de repente para conectar essas coisas, né? Às vezes isso, falta fez ali. Um mix bacana, tá ligado? Legal. E aí eu vou puxar... Tipo, o Xande ele é um cara que, tipo, ele viveu o meu corpo, ele fala, se tu fizer isso aqui, vai ser bom pra caralho. Aí, tipo, eu tento, pô, não é que funciona bem, tipo, ele tem uma visão ali que, tipo, ele vê meu corpo, vê uma posição fechada. Pô, essa pegada na fechada aqui, bicho, aí, pum, funciona, tá ligado? Tipo, acabou que... E eu vou emendar a pergunta do Marcelo. E o que eu vejo que falta muito hoje em dia no jiu-jitsu é essa conexão entre o treinador e o aluno de confiança. Não do professor com o aluno, mas do aluno com o professor e falar assim, cara, eu vou ver esse cara, porque esse cara, entendeu? Mas isso não é querer. Isso acontece com anos de você... toda hora, quando no começo que ele fala, faz isso, tu, pô, será? Aí tu fazia, dava certo, tu fala, porra, peraí. Isso aconteceu tantas vezes que hoje já não tem mais isso. Fala assim, caralho, falou, vai acontecer. Acho que falta muito isso, esse negócio de troca de academia, que a gente falou, o cara acaba não tendo essa conexão com ninguém. Porque ele muda lá preta já pra outra, aí ele quer ter a conexão que ele nunca vai ter. Às vezes. Cara, é muito massa, assim, pra mim, tipo, falando um pouco de processo por trás, de medalha e tudo, tipo assim, a gente conversa e ele fala, pô, essa posição aqui, mano, tenta essa posição, acho que vai ser bom. Aí a gente faz, esquece um pouco, daí chega uma luta lá, caiu da pegada, eu fiz, pum, deu certo, tá ligado? Tipo, uma ideia que, tipo, conectou ali, o Papa falou, conectou e acabou que deu certo. Mas é o que ele falou, tem a confiança, né? Aí vai criar aquela sinergia. E a confiança não cria 1 ano, 2 anos, tem que ter bastante tempo de convivência pra você, e até pra tu entender o pensamento do cara. Sim. Quando ele fala contigo, é 2 palavras, tu fala, pá, já sei. Tu já entende o pensamento dele. Tu pensa parecido com um cara que vai te ensinando ali todo dia. Agora o cara, tu vai pra outra academia hoje, esse cara é bonzão, professor. O cara vai falar, tu fala, cara, o que esse cara tá falando? É assim. Tem os pós e os contras. E aí eu vou emendar a pergunta do Marcelo aqui, ó. Marcelo 16RJ. Como é ser aluno de uma lenda do jiu-jitsu como o Xande Ribeiro? Falando do treino, já puxa essa daí junto. É o que eu falei, né, cara? Foi muito gratificante pra mim pra chegar lá e eles só terem aberto as portas, né, pra mim. E pouco a pouco, acho que eu fui me provando ali de colorido, fui vencendo, e eles foram vendo que tinha um potencial, que esse moleque, ele quer mesmo. E daí meio que vai crescendo a relação, começam a respeitar mais ali, entender que eu quero mesmo, e daí eles vão confiando, a gente vai trocando, eles vão me ensinando as técnicas, vou meio que pegando o estilo deles. Ao mesmo tempo que eu tô aprendendo o estilo de jiu-jitsu deles, eu tô desenvolvendo o meu próprio, e daí eu acho que acabou acontecendo o que tem hoje, né? Tipo, o que o pai falou, tem um estilo de jiu-jitsu bem diferente aí que os caras maiores têm a ter, né? No normal. E treinar com o Xande é muito bom porque sempre quando eu volto, sempre depois de um treino, mesmo que na minha cabeça eu fiz algo que foi muito bom, tipo, vai ter sempre uma coisa pra melhorar, entendeu? E pra mim é uma posição de privilégio porque o cara já fez o que eu tô tentando alcançar um dia. Então, tipo, na lógica, tipo, se eu for pensar na lógica eu tenho que ouvir, entendeu? Tipo, não tem... Claro que às vezes, tipo, tem um ego e tal, será que faz sentido? Não faz? Mas na lógica, o cara tem razão, tá ligado? Tipo, ser humilde e falar, pô, o cara tem razão, é isso aí mesmo, e tem que trabalhar nisso. Eu acho que isso que faz a experiência ainda assim mais especial, né? Tipo assim, eu escuto as dicas, trabalho no que ele falou que eu tinha que melhorar, bom, quando é para acontecer, acontece. Tudo clicou, eu botei o trabalho e aí a gente fez acontecer. E aconteceu muito com o Mundial, sabe? Para esse Mundial, para essa minha performance mundial, foram muitas coisas que o Xande me falando há um tempo, que daí eu fui ajeitando aos poucos, que também, se eu decidir corrigir, não vai ser do dia para noite, vai ser demorar um tempo, demorar uns meses.
E daí foi corrigindo, e daí acabou que deu certo. A gente chegou lá e deu um show, né? Demais, demais. Edu Pacheco, se você acha que você consegue manter uma longevidade fazendo guarda no pesadíssimo, porque como você faz uma guarda bastante emborcada, isso pode facilitar lesões. Então, eu machuquei muito, né? Em 2020 ali, 2021, eu lesionei minha lombar e fiquei um tempo lutando machucado. Eu acho que tá saudável hoje em dia também é uma das maiores diferenças do Vitor Hugo de 2 anos atrás. E com certeza esse jogo ali embocado machuca um pouco, mas o que eu tenho melhorado hoje em dia é tipo proteger meio que a máquina, né? Eu consegui conhecer o Xande me conectou com o cara tá me ajudando no meu preparação física e hoje em dia eu me sinto bem mais forte, meu corpo tá bem mais alinhado e também a parada profissional, né? Hoje em dia eu penso mais profissionalmente bem mais. Se tem uma coisa errada, quem é um profissional que eu tenho que encontrar para corrigir isso, entendeu? Então, querendo ou não, a gente mudei um pouco o jogo ali. Claro que esse jogo aí é um jogo que meio que pesa no corpo depois de um tempo, mas eu tô blindando mais o corpo para que se eu preciso usar esse jogo, não vou me quebrar, entendeu? Mas com certeza esse jogo de inverter e tal machuca, mas eu acho que usar um pouco ali, como eu tenho implementado mais o jiu-jitsu do Xande nesses últimos anos ali de defesa, tem me ajudado um pouco a me afastar mais daquele jogo ali no treino, porque acho que o treino é o que machuca mais. Se você treina muito isso, daí o corpo começa a sentir mais. Então, o Xande eu acho que é um dos caras aí que lutou por mais tempo, então longevidade com ele é um assunto que ele entende, então ele tem me ajudado um pouco nessa questão de ter um corpo mais saudável, ter um jiu-jitsu que eu não vou estar me forçando muito nessas posições difíceis, a não ser que eu precise, né? Então, acho que é uma combinação de tudo, né? Mas esse fato aí de você melhorar seu condicionamento, melhorar a tua musculatura, isso já vai te dar uma longevidade muito maior. Uhum. Só de você manter teu corpo mais forte, porque se tu tiver com a musculatura forte, a tua musculatura acaba protegendo as suas articulações. Se tiver com as costas exato. fortes, tu já não dá um jeito, não fica fraco. Eu acho que isso aí já é uma grande Com certeza, com certeza. É tipo uma diferencial. borracha, né? A borracha vai endurecendo assim, tipo, agora consegue absorver mais impacto. É isso que eu tenho sentido no treino, tipo, ter ficado mais forte, ter ficado com condicionamento melhor, as dores têm sumido, entendeu? Não importa o que eu tô fazendo, se é o wrestling, se é guarda investida, o que for, tipo, o corpo tá mais durável, né? Exatamente. Se tu tiver com a musculatura fraca, fazendo wrestling vai machucar, fazendo guarda jogando por cima, qualquer coisa. Uhum. Boa. Pablo BJJ, ou Fablo, nosso camarada aqui. Vitor Hugo, quando você percebeu que queria viver do esporte e qual foi a sua maior motivação? Cara, acho que depois de ganhar o meu primeiro mundial de faixa roxa, foi o primeiro mundial que eu vi competir aqui, tinha 6 meses de faixa roxa, minha primeira viagem para América. Vim também de azarão, tipo, eu tinha ganhado o brasileiro no mesmo ano, mas tipo, ninguém tava falando do Vitor Hugo nem nada, aí fui lá e ganhei o peso absoluto. E eu tava na faculdade nessa época, então pra mim eu só queria uma desculpa falar pra minha família que, ó, tem isso aqui, ó, 2 medalhas de ouro. Posso trancar agora. Me dá essa chance. Então, pra mim foi ali que foi o divisor de águas. É claro que eu já tinha um sonho, se eu puder viver de jiu-jitsu um dia, seria muito legal. Mas tinha vários caras que eu conhecia que estavam indo, eu sou de Fortaleza, que estavam indo pra São Paulo, voltaram porque não conseguia fazer dinheiro, tava em São Paulo quase que passando fome, tipo, as coisas não estavam acontecendo. Então, pra mim, eu, cara, vou seguir treinando aqui em Fortaleza, vou dar uma melhor pra tentar competir nos campeonatos grandes. Se eu conseguir um campeonato grande, conseguir uma chance para ir para uma equipe maior, algo que tem mais suporte, daí eu vou dar essa chance de ver do jiu-jitsu, né? E daí foi assim que aconteceu. Depois de ganhar aquele mundial de o ouro duplo, tive a chance de treinar com o Saulo e com o Xande, daí tive minha desculpa perfeita para trancar a faculdade. Legal. E confesso, aproveitando aí, o que mudou daquele domingo de manhã para aquele domingo depois do campeonato absoluto na sua cabeça? O que passou assim, você chegou lá, sim. você chegou lá no mundial com um sonho. Uhum. Sabia que era difícil, que os caras são bons, tal, mas que você estava a um passo de ser campeão mundial absoluto, que é o sonho de todo lutador de jiu-jitsu. Uhum. Até do peso galo, ele sonha, não vai conseguir, mas ele gostaria. Uhum. Como é que foi depois de ganhar a vitória? O que é que a tua cabeça, o que é que mudou? O que é que aconteceu na tua emoção? Que tu falou assim, caralho. Cara,
Pra te falar, tipo assim, foi muito parecido quando eu ganhei a primeira vez de roxa. Porque as condições foram diferentes, mas eu também não era o favorito, entendeu? Então, de roxa ali, eu vim do Ceará para os Estados Unidos, tipo, eu tava comendo pizza de 7-Eleven na semana da luta, comendo panda, achando que era a melhor coisa do mundo. Tipo, não tinha. Ninguém tinha esperança nenhuma que eu ia ganhar, talvez eu tinha uma boa chance de medalha na categoria, eu acabei ganhando um ouro duplo. Mas na minha cabeça, eu sou um dos melhores, eu vou ganhar isso, tá ligado? E acabou o que aconteceu. Eu lembro que eu voltei pro hotel que eu tava ficando de. Não tava nem pagando, deixaram eu cair no sofá da galera lá. Voltei pro hotel com 12 medalhas de ouro. Os caras estavam todos patrocinados. Então, assim, caralho, meu, ganhou double gold. E aí, como é que se sente? Eu falei, cara, eu me sinto como eu. Era pra ter acontecido, eu me sinto normal. Então, no domingo lá, depois do absurdo, foi meio que um sentimento misturado. Foi isso, mas eu também me senti muito feliz, mais ainda pelos meus treinadores que estavam lá comigo. Eu sei que você acreditava. Lógico, eu acreditava, Claro. porra, tu acreditava mais que eu. Sim. Mas depois que ganha, tu fala assim, cara, agora eu ganhei, agora é foda, hein? Tipo, deu uma sensação, tipo, caralho, Agora eu consegui. ganhei. E, tipo, eu fiquei feliz por mim e mais feliz ainda por todo o pessoal que, tipo, acredita em mim, tá ligado? Às vezes eu fico mais feliz porque eu fiz eles orgulhosos, tipo, minha família, meu pai. Tipo, meu pai é torcedor fanático. Toda vez que eu perdia... Teu pai puto pra caralho que tu abandonou a faculdade, aí quando tu ganhou o Mundial Absoluto preso, falou, tá bom, não foi tão ruim não. Não, desde quando eu larguei a faculdade que eu comecei a lutar campeonato, ele treina também, ele assiste todos os campeonatos, mas aí, tipo, ele meio que conhecia meu potencial, né? Ele veio ali meu tamanho, lutando com os caras que ele passou pelo jiu-jitsu também. Então, quando batia na trave, ele ficava muito triste. Então, tipo, fiquei feliz por ele, fiquei feliz pelo Xande, por todos os meus treinadores, até mais que por mim um pouco. Tipo assim, caralho, a gente conseguiu. A gente fez isso, mas é uma sensação bem única. E, querendo ou não, é uma sensação que dá vontade assim, pô, quero mais. Tipo, dá aquela adrenalina tua que, porra, quero mais. O próximo. E pra Então, é aquela uma mistura bem molecada louca. que nem você era lá do Ceará, que tá assistindo e tal, e tem sonho de viver do jiu-jitsu, dá pra viver legal, dá pra fazer uma grana, como que você... Se você for campeão absoluto preta, dá. É, Agora, se tu quiser viver sem ganhar nada, não dá não. É difícil, tem que dar aula. exatamente. Eu acho que você tem que mirar ali os objetivos grandes, entendeu? Tipo, se você é faixa azul, faixa roxa, você tem que ganhar o Mundial da BJJF. Ganhou, agora ganhar o Mundial de marrom. Eu acho que é um por um, tá ligado? Não adianta pensar muito na frente, como que eu vou fazer dinheiro, como que eu vou ficar milionário, como que eu vou fazer isso, aquilo. Começa com simples, ganhando, tá ligado? Então, acho que... Eu sempre falei isso. Para de reclamar e ganha. Mas que eu não tenho patrocínio, eu não tenho... Se tu ganhar, vai ter. Se tu ficar chorando, não vai ter. Até ficar, tipo, não tem como negar que o cara provou o que provou, entendeu? Acho que se você seguir se provando dentro do tatame com resultado, não tem como o cara vai discutir com isso, sabe? Tem várias outras formas de você se promover e de chegar lá, que pode ser discutíveis, mas eu acho que esse caminho da vitória é indiscutível. Vitor Hugo, eu vou te contar uma história. Quando eu lutei meu primeiro Mundial, eu fui... Mundial de Azul, eu fui terceiro lugar. Que o juiz deu aquela ajeitada, né? E aí eu falei assim, cara, a partir de agora não vou botar mais na mão do juiz, não, vou parar de reclamar, vou fazer. E aí o meu sonho era aparecer na revista, ter uma foto minha na revista. E aí, quando eu vi o primeiro Mundial, 1997, a revista, eu fiquei alucinado com aquilo, aquelas imagens, pra mim era alucinante. E aí apareceu o Tererê de Azul, foto assim, página inteira. Eu falei assim, porra, eu vou ganhar, vou aparecer. Aí eu lutei azul, fui campeão brasileiro, fui campeão não sei o quê. Eles pararam de botar a faixa azul no ano que eu fui azul. Aí eu falei assim, não tem problema não. Na roxa eu vou aparecer. Roxa. Fui lá, lutei o Mundial, finalizei todas as lutas em menos de 1 minuto. Só apareceu o nome no resultado. Tiraram os roxas todas. Falei, não é possível, cara. Fui eu... Na marrom tinha destaque pra caralho. Aí na marrom, eles botaram um destaquezinho lá. Falei, não, mas eu quero mais. Então você tem 2 opções na vida. Uma, reclamar. Outra, trabalhar tão duro que vai chegar uma hora que ninguém vai poder parar o teu sonho. Exato. Que é a mesma coisa que está acontecendo contigo hoje. Você chegou naquele Mundial lá de roxa.
azarão, foi campeão. Todas as vezes as pessoas podem achar que você não era capaz. Ah, ele é bom, mas não vai ganhar e tal. E nesse Mundial, você deve ter chegado no Mundial com a tua mochilinha lá e ninguém deve ter te dado bola. E no final do dia, tá todo mundo batendo palma, botando tapinha nas costas. E é isso, cara. A vida, não só de lutador, a vida é assim. Você pode reclamar, chorar, ou tu pode correr atrás do teu. Fica à vontade. E não é obrigado a correr atrás, não. Quem quiser chorar, fica à vontade também. Vou fazer a última pergunta aqui e a gente vai deixar. A gente vai começar a encerrar. O JV Bochetti está perguntando se você vai lutar o ADCC ano que vem. Com certeza. Como que faz como que é o plano de preparação assim para você ir competir? Porque da parada do sem kimono, você compete bastante no kimono. Quanto tempo antes você começa a treinar? Qual que é o switchzinho ali de troca de preparação? Cara, meu plano é sempre, vamos fazer 6 meses de kimono, 6 meses sem kimono, mas acaba que eu gosto muito do kimono, mano, acaba ficando de kimono, aí fica de kimono, daí que empurra um pouco essa preparação. Mas, provavelmente, é pelo menos 4 meses ali, né, 4 meses. Mas eu acredito que eu tenho trabalhado ali no meu kimono, tem ajudado até meu sem kimono um pouco, ser mais atlético, ser mais forte, usar mais do tamanho, entendeu? Então, querendo ou não, acho que vai transcender bem ali, a minha. Tá mais em forma e tá ganhando, não seja de kimono, seja esse kimono, vai estar ajudando ali o momento. Então, eu acho que o que vai fazer mais a diferença vai ser o wrestling em si pro ADCC, né? Que conta muito. E tá com a cabeça querendo vencer, né? Não importa qual que é a regra, se é com ou se é kimono, se você está se sentindo bem, tá feliz e tá com aquela gana de vencer, eu acho que vai fazer acontecer. Porque eu acho que o nível técnico, querendo ou não, do meu kimono, do meu sem kimono, eu tenho melhores resultados com kimono, mas também sou campeão mundial da BGF absoluto sem kimono. Mas com certeza muda um pouco a preparação, mas eu vou estar motivado para ganhar esse campeonato porque vai ser um campeonato gigante, né? Acho que vai ser na T-Mobile Arena. Sim. Vai ficar vai ser um campeonato bacana de estar participando. E eu acredito que eu tenho chance na minha categoria. Acho que até o próprio Nicholas aí provou que ele treinou sem kimono. Claro que treinou com os caras aí que fazem sem kimono direto, mas jiu-jitsu é jiu-jitsu. Na minha cabeça, jiu-jitsu é jiu-jitsu. Claro que tem técnicas sem kimono, técnicas de kimono, mas jiu-jitsu é jiu-jitsu, mano. Grappling é grappling. E estando preparado, estando com momento, estando em um bom momento, com gana de vencer, saudável, acho que vou conseguir chegar bem nessa DCC. Planejo. Bem legal. Pé, alguma consideração final? Só agradecer aí o Vitor Hugo por gastar esse tempo aí com a gente, fazer a galera conhecer um pouquinho mais da história dele aí. E parabenizar ele pelo título aí, que Obrigado. Só quem já passou por um absoluto lutando sabe quão difícil é. É só um campeão para todas as categorias. Então, por mais que na categoria seja dura, se misturar todo mundo, tem sempre um cara que é mais difícil. Então, realmente é a cereja do bolo. Então, parabenizar ele aí e dizer aí que eu tô na torcida aí, que eu gosto muito de ver o teu jiu-jitsu pra frente. E tô torcendo por você aí, por você ser esse cara bacana aí que você é, cara. Tá. Obrigado a vocês aí por disponibilizar o tempo de vocês aí, o canal de vocês aí pra galera me conhecer. Acho que vai ser bacana aí a galera ouvir um pouco mais da minha história, poder ouvir um pouco mais da minha voz, né? Tipo, não tô sempre falando. Claro que tem mídia, tem entrevista e tal, mas vai ser bacana, vocês terem construído um canal muito bacana, que eu tenho acompanhado, como eu falei, já tinha ouvido o Pé falar faz um tempo de mim ali no canal. Mas é isso aí. Obrigado pela chance. Com certeza quero estar de volta, quando vocês chamarem de novo. E vamos seguindo. Você continuando essa trajetória aí, você vai ter que voltar várias vezes. Não vai ter jeito. A gente correndo atrás, não vai ser sacrifício nenhum. E aí a gente... Isso não foi nem combinado, tá? Foi sem querer. A gente trouxe os convidados, né? E aí os convidados, por coincidência, foram todos campeões mundiais absolutos. Agora é marra. Aí os caras falaram... Aí agora a gente tá falando assim, não, pra vir aqui só se for campeão mundial. Ai, caraca, muito bom. Pior que é verdade. Não foi nem planejado, mas foi acontecendo. A gente começou com o Comprido, depois trouxe o Jacaré, o Rodolfo,
E o Meregali e agora o Vitor Hugo, não é isso? Isso aí. Muito bom. Show. Muito bom. E o próximo talvez também possa ser campeão mundial, já que a gente está tentando fazer aí. Bom, Né? é verdade. Verdade. É verdade. Então a gente vai. Irmãozão, de novo, ó, obrigado de coração ter vindo aqui com a gente. Puta papo legal. Obrigado por ter respondido minha mensagem lá. Que você precisar que ajuda a divulgar, pô, vai dar um seminário, a gente fala aqui, manda um alô. Pô, que eu puder ajudar a divulgar tuas paradas aí, conta com a gente aqui no canal. Obrigado por ter vindo. E tamo junto. Obrigado, eu tô à disposição. Então tamo junto. Valeu, irmãozão. Vitor Hugo. Valeu. Boa sorte aí nessa caminhada. Obrigado. Manda um abração pro Xande. Fala que gosta dele demais, ele sabe. Sempre que eu tô com ele, fala com ele.